Transcrição. Transcrição não precisa. Tá gravando. Então, boa noite, né? Agradeço a todos vocês pela presença, por terem dado esse tempinho, né? Vai ser jogo rápido, não vou ficar prendendo vocês aqui por muito tempo. É, essa é a nossa primeira reunião virtual, assim, da Fé e Tecnologia do Rio de Janeiro. A gente teve a presencial, algumas pessoas não puderam ir, o que é normal. Mas aí a gente vai estar fazendo essa virtual. E tudo que eu tô falando aqui para vocês, eu falei lá pro pessoal, né, pro grupo que já está engajado. E eu vou estar hoje apresentando aqui para vocês como que a Bíblia fala sobre tecnologia, como que, né, a gente tem a nossa responsabilidade como criadores de tecnologia, né, a responsabilidade ética, como que a gente pode aplicar os princípios cristãos e aonde que a fé e tecnologia como instituição entra no meio disso tudo. Primeiramente, eu vou começar orando para que Deus possa estar abençoando esse nosso momento, né? Então, vou fazer uma oração aqui rápida, né? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado por esse momento em que estão aqui os teus filhos querendo conhecer mais da tua vontade, conhecer mais esse Deus Criador que nos criou à sua imagem e sua semelhança. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar tocando e falando nos corações aqui de cada um, que quando eu estiver apresentando, Senhor, esta apresentação de PowerPoint não seja eu, mas que seja o Senhor Jesus falando aquilo que o Senhor deseja que seja feito na área da tecnologia, na área profissional de cada uma dessas pessoas, Pai. Eu te agradeço que teu Espírito Santo possa estar conosco durante essa reunião. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, então eu vou estar fazendo essa apresentação, e aí, né, ao decorrer, se surgir alguma dúvida, vocês podem ir interagindo comigo. Então, só vou compartilhar aqui. Ah, tá. Vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver ou não? Sim. Ah, beleza. Ok. Tá, então, começando a apresentação, né? Faith Tech Rio de Janeiro. O nome é Faith Tech, né? É porque o movimento vem lá do Canadá, mas traduzindo é fé e tecnologia, né? E beleza. Então, começando, é, a gente tem aqui o nosso primeiro slide, a Bíblia e a tecnologia. Talvez não seja a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa, né? Poxa, a Bíblia fala sobre tecnologia? Como assim? Mas fala. E tem esses três exemplos aqui, né? O primeiro é Gênesis capítulo 6, versículo de 13 a 16. Depois vocês podem lá procurar dar uma olhada. Mas é uma história muito famosa. É a história de Noé. E aí, se você parar para pensar, Deus chega para Noé e ele fala assim: Olha, você vai construir uma arca. Essa arca vai ter três andares, nível superior, médio e inferior. Ela vai ter comprimento tal, largura tal. Ela vai ser feita com madeira de cipreste e você vai fixar, né? Você vai fazer a junção entre as madeiras né? Com piche, né? Que piche é um material que vem do petróleo. E hoje em dia, né? Depois eu posso até passar esse estudo para vocês. Se você pegar as medidas que Deus deu para Noé, o cálculo de estabilidade da arca era exatamente o mesmo cálculo que as pessoas fazem para construir os navios modernos hoje em dia. Então, se você parar para pensar, Deus chega para Noé e ele comissiona Noé, ele fala para Noé construir uma tecnologia. E essa tecnologia é a arca. Então Deus fala, Noé, construa uma tecnologia, construa a arca, porque vai entrar você e sua família, um par de cada espécie, e eu vou salvar a humanidade através desse projeto de tecnologia que se chama Arca e que você vai estar, né, navegando ali dentro. Então, a gente percebe que Deus, já lá no comecinho da Bíblia, ele já está colocando a tecnologia como uma forma, um instrumento, o qual ele pode utilizar para salvar a humanidade, né? Ou para, né, vamos dizer assim, utilizar como ferramenta ali no relacionamento entre ele e o homem. Então, esse é um exemplo de Deus usando a tecnologia. Deus dá um projeto de tecnologia para Noé. Só que a gente tem um outro exemplo, né? Um paradoxo, que é Gênesis capítulo 11, né? Tá aqui, Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 8, que é uma história também muito famosa, né? Acredito que vocês já ouviram a Torre de Babel. E só que a Torre de Babel,
o que que acontece, né? A Bíblia fala, né, nesses versículos que os homens se ajuntaram, decidiram construir uma cidade e eles falaram, né, entre si: olha, nós vamos construir uma torre, essa torre vai atingir os céus, faremos o nosso nome famoso e nós seremos igual a Deus. Então eles estavam utilizando uma tecnologia ali, né, que é a construção de uma torre para um propósito vaidoso, um propósito fútil, que era simplesmente se tornarem famosos e se igualarem a Deus. E se vocês olharem no versículo, no versículo que descreve essa história, você tem a Bíblia dizendo que estes homens que moravam nessa cidade, eles utilizaram uma inovação tecnológica para construir a torre. Por quê? Em vez de usarem pedras, eles usavam tijolos de argamassa. E em vez de usarem em vez de, perdão, em vez de usarem pedra, eles usavam tijolo de argila. Em vez de usarem piche, eles usavam argamassa. Então, essa inovação tecnológica permitiu eles construírem uma torre. Só que essa torre tinha um propósito, tinha um fim que era fútil. Então, Deus ele vem, olha o projeto tecnológico que os seres humanos decidiram criar e ele fala: olha, isso daqui não é bom. Né? Isso daqui não tem um propósito bom. E ele vai lá e confunde as pessoas daquela cidade com as várias línguas, né? E até hoje o mundo inteiro fala diversas línguas por causa desse episódio. Então, a gente tem Deus comissionando o homem para entregar uma tecnologia, que é a história de Noé, e o homem criando uma tecnologia com um propósito fútil, vaidoso. E a gente tem uma outra história, né? Que tem uma característica um pouco diferente das outras, que é Êxodo, capítulo 31, versículos de 1 a 11. E essas passagens, elas falam a respeito dos artesãos do tabernáculo. Então, a Bíblia fala que Deus chegou para Moisés e ele falou: olha, eu consagrei homens, né, com habilidade, com inteligência, com um talento extraordinário, com sabedoria de coração, engenhosidade e espírito criativo para que eles possam trabalhar com madeira, para que eles possam trabalhar com marcenaria, com peças de ouro, com todas essas questões, né, com todas essas habilidades, vamos dizer assim, de artesão para construir os utensílios do tabernáculo e a Arca da Aliança. Então a gente vê Deus inspirando divinamente, capacitando, dando habilidade para os seres humanos, dando a própria Bíblia fala espírito criativo para que eles possam vir a construir tecnologias que possam abençoar outras pessoas. E no caso, era construir o tabernáculo, que iria ser o local de comunhão entre o povo de Israel e o próprio Deus. Então, né, a Bíblia fala sobre tecnologia, nesses mais diversos espectros, fala Deus dando o projeto de tecnologia para o homem, Deus inspirando divinamente, dando capacidade, dando habilidade e inteligência para os seres humanos, mas também tem o outro lado da moeda, que são os seres humanos utilizando a tecnologia para coisa errada, né? Então, tá aí a Bíblia e a tecnologia. E agora, para contextualizar um pouco, eu vou dar alguns exemplos mais modernos, assim, né, de como a tecnologia é utilizada pelo homem, né, para os mais diversos, e a maneira como ele utiliza a tecnologia gera as mais diversas consequências. Então, a tecnologia, baseado nas próprias histórias bíblicas que a gente viu, é uma escolha de usar para o bem ou para o mal. Você pode, né, se inspirar em Deus, você pode buscar a sabedoria que vem do alto e utilizar uma tecnologia para o bem, ou você pode utilizar para o mal, né, como foi o caso da Torre de Babel. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma tecnologia que foi usada para o bem. Esse cara aqui do lado, né, o nome dele é Fritz Haber. Ele é um alemão. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1918. Só um momento. Foi. É que não está mudando para mim. Aí, não sei se é só para mim. Né? No caso, o slide. Né? O slide não está mudando, não? Não, tô gravado no principal. Não mudou, não? Pera aí, então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar. Vocês estão conseguindo ver agora? Agora Agora sim. sim. Então vocês não estavam vendo antes, né?
Vocês viram essa parte aqui? Ou não? Só o primeiro slide que deu para ver. Só esse daqui? Isso, é. Então, tudo isso que eu falei são essas histórias aqui. Gênesis capítulo 6, 11 e Êxodo 31. Mas, assim, eu só coloquei aqui para o pessoal, se quiser, né, no caso, dar uma procurada depois, né, tem uns capítulos certinhos. Mas a história que eu queria transmitir para vocês é a mesma. Aí essa daqui que vai precisar de uma parte mais visual mesmo, que essa que era a ideia. É, E aí, como eu estava dizendo, a tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal. E aqui está um exemplo de uma tecnologia que foi utilizada para o bem, né? E esse cara, Fritz Haber, ele é um alemão e ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1918. E ele ganhou porque ele foi o responsável por desenvolver o processo de síntese de amônia. Para quem não sabe, a amônia é um dos fertilizantes mais utilizados no mundo. E antigamente, há 200, 300 anos atrás, é, quando acontecia uma fome, era porque os solos agricultáveis daquela região, a agricultura já tinha esgotado os nutrientes daquele solo. E como as pessoas não tinham conhecimento técnico sobre como repor os nutrientes daquele solo, acontecia uma grande fome, porque não tinha nutriente para as plantas crescerem. Então, não tinha produção de alimento e, consequentemente, não tinha comida para todo mundo. Então, era recorrente terem fomes avassaladoras que matavam milhares de pessoas. E como esse cara conseguiu desenvolver um fertilizante, ele desenvolveu um método para criar a amônia. Esse processo permitiu a obtenção de fertilizante, né, a amônia, e isso acelerou a produção de alimentos no mundo, porque agora você pode repor os nutrientes no solo a qualquer momento do ano e produzir alimento a qualquer momento do ano. Então esse cara salvou milhões de pessoas da fome. Antes, fomes que destruíam parte da população mundial, agora isso não existe mais, não é mais a realidade, porque esse cara foi lá e desenvolveu uma tecnologia, desenvolveu a síntese de amônia. Temos alimento agora todas as épocas do ano, e isso salvou milhares de pessoas da fome. Só que esse mesmo cara, esse mesmo cara, usou a tecnologia para o mal. E é esse o paradoxo, né? O Fritz Haber, ele desenvolveu a guerra química, fabricando gás cloro e gás mostarda na Primeira Guerra Mundial. Então, eu até coloquei umas imagens aqui de uns soldados, né? Que eles estão ali no meio do gás. E esse gás cloro e gás mostarda era um gás sufocante. Então, a tecnologia que esse cara inventou, matou milhares de pessoas na Primeira Guerra Mundial. Então, a gente já vai vendo aí, né, como que a tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal. Eu trouxe um outro exemplo aqui, né, no caso, uma tecnologia usada para o bem. Esse é o ganhador do Prêmio Nobel de 1939. Ele inventou o primeiro antibiótico, a primeira família de antibióticos, né, a família Prontosil. E o impacto, né, dessa descoberta abriu caminho para o desenvolvimento de outros antibióticos e revolucionou o tratamento de infecções bacterianas. Então, essa tecnologia salvou milhares de vidas de doenças que antes eram fatais, né? Cólera, tuberculose, enfim. É uma tecnologia usada para o bem. E eu trouxe aqui um exemplo famoso também, né? Que é o Oppenheimer, né? Teve até um filme dele aí recentemente, que ele é o físico conhecido como pai da bomba atômica. E a tecnologia que ele idealizou ali, né, junto com o time dele, matou milhares de pessoas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Então, nós, como produtores de tecnologia, nós temos uma responsabilidade. E nós temos que exercer essa nossa habilidade que nós temos para construir coisas que realmente vão, né, gerar um impacto positivo. Então, eu trouxe aqui uma contextualização, né, para a gente que é da área de tecnologia da informação. Então, né, se você é um expert em tecnologia, você usaria suas habilidades para hackear e roubar uma conta bancária? Ou você usaria seus talentos para criar uma inteligência artificial que pudesse ajudar na educação financeira das pessoas? É um outro questionamento aqui, ó. Se você fosse criar o primeiro Google, buscador na web, você permitiria que as pessoas pudessem acessar conteúdo pornográfico? Ou faria o possível para garantir um ambiente web seguro e saudável? Então, né, a gente tem essas responsabilidades, essas decisões quando a gente vai construir uma tecnologia. E a gente aqui, né, a Fé e Tecnologia, ela acredita que existe uma maneira de construir tecnologias de uma forma redentiva que transforma o mundo e aqueles que a constroem.
Então, né, agora apresentando o movimento, né, depois que eu dei essa contextualização, né, de que Deus está interessado, Deus é o criador da tecnologia, ele utiliza a tecnologia como meio para conversar, como meio para se comunicar, né, com os homens. Ele deu esse espírito criativo para o ser humano criar tecnologias, mas agora como que a fé e tecnologia ela tenta trazer essa realidade de Deus para a tecnologia, né? Então, primeiramente eu vou explicar o que que é a FaceTech, né? A fé e tecnologia. Ela é uma comunidade global de tecnologia com o propósito de ajudar o próximo e servir a Deus. Onde, como e por que começou? Tudo começou no Canadá, em Toronto, em 2016. O fundador, o James Kelly, ele fazia parte de uma igreja e conversando com um membro da igreja que trabalhava na área de tecnologia, ele viu que as pessoas de tecnologia não se sentiam, vamos dizer assim, muito bem ali encaixadas no contexto da igreja. Elas não sabiam como utilizar suas habilidades para abençoar o reino. Então, né, ele conversou com os pastores de diversas igrejas, reuniu os membros das igrejas que eram da área de tecnologia, e esse grupo de programadores e pastores se reuniram para pensar, criar soluções digitais que ajudassem suas igrejas e comunidades a superarem desafios. Então, naquela época, eles desenvolveram um aplicativo para tentar conectar mais a igreja, e esse pequeno grupo foi crescendo, tomando corpo, e hoje é a Fé Tecnologia, e eu vou apresentar mais do que nós, como instituição que busca servir o próximo e a Deus, podemos fazer, né? Então, como eu disse, o movimento cresceu e agora ele está presente em 46 cidades em vários países, como Estados Unidos, Líbano, Inglaterra, Israel, Brasil, Malásia, entre outros. Desta forma, a FaithTech adquiriu o propósito de promover a criação de tecnologias fundamentadas em princípios cristãos através do conceito de tecnologia redentiva. Então, né, nós somos a Fé e Tecnologia é uma instituição sem fins lucrativos que o objetivo é gerar essa comunidade com uma consciência de criar tecnologias fundamentadas em princípios cristãos, com o conceito de tecnologia redentiva. Mas o que que é tecnologia redentiva, né? Talvez você esteja se perguntando. Então, eu vou mostrar agora aqui três formas de se criar tecnologia. A primeira é que está aqui dentro, aqui, ó, bem no meio do círculo. É a maneira irresponsável. Infelizmente, né, tem até um ditado muito famoso, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é mova-se rápido e quebre as coisas, né? É um lema muito, muito famoso na área de tecnologia, dito até pelo Mark Zuckerberg, o criador do Facebook. Mas essa é a maneira irresponsável de criar tecnologia, porque ela só pensa em si, só pensa no produto final, não mede o dano que ela pode causar nas pessoas, o dano que aquela tecnologia pode causar à comunidade, e ela é uma visão muito pró-mercado. Sempre estar pensando no número de usuários, sempre estar pensando no engajamento de usuários, na mercadoria, na venda do produto tecnológico em si. Então, essa maneira é irresponsável. Só que nós temos uma maneira um pouco melhor, que foi uma resposta a essa maneira irresponsável, irresponsável no caso, que é a maneira responsável de se criar tecnologia, que busca justiça social, desenvolvimento humano e tem a visão de que os seres humanos são iguais. Só que nós que somos cristãos, existe uma maneira ainda superior de visualizar a maneira de criar tecnologia, que é a tecnologia redentiva. A nossa crença é que nós vivemos pelo Espírito e que toda ferramenta e produto que nós criarmos, o objetivo é propagar o amor de Deus e tentar unir as pessoas, né? Levar as pessoas mais próximas de Deus. E a maneira como nós enxergamos os seres humanos é que todos os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem todo esse cuidado de tentar criar uma tecnologia, né, com esses princípios. Mas assim, beleza, você tem esse conceito, mas como é que a gente pode analisar um problema? Como a gente pode buscar uma solução dentro dos conceitos de tecnologia redentiva, que eu acabei de dizer? Então, a gente tem o ciclo 4D, que é como se fosse um ciclo de desenvolvimento de software, né? A galera aí que já viu um pouco de engenharia de software, a gente tem essa passagem assim, né? E o ciclo 4D, primeiramente, ele tem o descobrir, que é reposicionar para enxergar, através das lentes de Cristo, aqueles mais afetados pelo problema. Então, a gente desenvolver a empatia, né? A compaixão que Cristo tinha. Depois, discernir, né? Incorporar a sabedoria de Deus.
continuar a testar e aprimorar a nossa abordagem. Então, sempre buscar o espírito de discernimento e a sabedoria do Senhor para a gente poder realmente visualizar uma maneira correta ali de começar a abordar aquele problema. E depois que a gente visualizou, descobriu, discerniu, está na hora de desenvolver. E no desenvolvimento, a gente reconhece que Deus é que guia os nossos passos para desenvolver a solução, e nós temos que entender que somos co-criadores com o Espírito Santo. E, por fim, demonstrar, né? Por fim, trazer aquele produto, trazer aquela solução para as pessoas, e a gente pode ver o nosso impacto, ele vai ser potencializado pelo tempo, né? É o impacto redentivo, é como que a nossa solução ela vai trazer redenção para a vida das pessoas. E agora, né, eu expliquei para vocês a tecnologia redentiva, esse ciclo de desenvolvimento, né, o ciclo 4D, e eu vou trazer alguns casos de sucesso de aplicativos e projetos feitos pela Fé e Tecnologia. Obviamente, Fé e Tecnologia, eu digo a instituição global, né, então, várias iniciativas e projetos feitos pela Faith Tech Global, né, Canadá, Estados Unidos, enfim, e casos de sucesso, né? Então, o primeiro aqui é o Mission Aviation Fellowship, tá aqui a sigla, né? MAF. A Mission Aviation Fellowship é uma organização cristã que fornece serviços de aviação para transportar medicamentos, materiais escolares, materiais de higiene e outros recursos para povos e aldeias isolados ao redor do mundo. Então, assim, existem diversos povos e aldeias ao redor do mundo que estão isolados porque, né, por exemplo, povos ribeirinhos que estão no meio da Amazônia, povos no interior da África que estão cercados por rios, cercados, né, por florestas densas, e é muito difícil esses povos acessarem a metrópole, né, a civilização, assim, a cidade e tudo mais. Então, eles têm carências em diversas áreas. E essa associação, ela leva todos esses recursos por avião. Só que eles tinham diversas necessidades, né? Aí é o trabalho deles, né? Transportando doentes, levando vacina, levando remédios e consultas. E aí tem as dores, né, dessa instituição, né, os problemas. Então, um deles era a dificuldade de rastrear os recursos e serviços, vacinas, materiais escolares, etc., entregues nos diversos povoados e aldeias visitadas. Problemas de contabilizar as horas de voo. Reunir de forma concisa os dados relacionados às necessidades de cada região isolada para gerar maior impacto posteriormente. Então, para essa instituição era muito difícil você reunir os dados de forma organizada e concisa, até para depois eles poderem visualizarem quais são as necessidades futuras. Então, esse era o problema deles. E a solução foi o aplicativo da MAF, né, dessa instituição que foi desenvolvido pela comunidade da Faith Tech, né, da Fé e Tecnologia. Então, tá aqui do lado, né, já o design aqui desse aplicativo, em que ia ter um voo, né, de Lubango para Mucondo, levando, né, diversos materiais que aquela comunidade necessitava, e você pode marcar ali tudo mais. Você pode marcar ali todos os materiais que vão ser levados nesse voo. Bom, esse foi um dos exemplos, né? E agora eu vou apresentar um outro problema que a Fé e Tecnologia buscou resolver, né? Buscou e resolveu com uma solução muito, muito inteligente, né? Muito inovadora. E o problema é o seguinte: em muitos países, Bíblias são difíceis de encontrar devido à perseguição política ou religiosa. O trabalho de muitos missionários cristãos ao redor do mundo é distribuir Bíblias nestes locais perseguidos, porque as pessoas não têm contato com a Bíblia. Porém, rastrear onde já se distribuiu a Bíblia e onde ainda não foi é uma tarefa difícil. Além disso, numa mesma região podem haver povos de línguas diferentes, né? Então, imagina a Índia, por exemplo. Você sai de uma vila para outra, você tem línguas completamente diferentes. Então, é um desafio ali distribuir Bíblias na língua de cada povo, né? Para que eles possam entender o Evangelho. E qual foi a solução? A Fé e Tecnologia desenvolveu o Share Bibles App, né? Aplicativo de compartilhamento de Bíblias. E aí tá uma carinha desse aplicativo, né? De como é que é o formato dele. O Share Bibles App, ele tem um mapa do mundo inteiro e você pode marcar uma região. Então você pode vir aqui e colocar uma marcação numa região e você pode colocar informações
a respeito dessa marcação sobre o status de distribuição de Bíblia naquela região. Então, um missionário, ele está distribuindo Bíblia, por exemplo, no Congo, e aí ele vai lá e ele marca o status de distribuição de Bíblia. Olha, eu ainda não fui aqui, eu já distribuí Bíblia aqui, ou eu tentei distribuir Bíblia aqui e não foi bem sucedido. E aí eu vou passar para o próximo slide. Você pode personalizar o status de distribuição de Bíblia. Então você pode colocar, olha, a pessoa ela estava em casa ou ela não estava em casa, ela aceitou ou ela já tinha uma Bíblia. Não, essa pessoa rejeitou, ou pode ser uma outra situação, como, por exemplo, a pessoa possa precisar não de uma Bíblia no formato impresso, talvez ela precisa de uma Bíblia no formato de áudio, porque, infelizmente, em muitos países carentes, as pessoas, às vezes, não sabem ler ou escrever, ou, uma outra situação, existem povos ágrafos que não têm escrita nenhuma, são povos somente que vivem de oralidade, né? As tradições são transmitidas por conversa, né? Totalmente oral. Então você tem que levar a Bíblia no formato de áudio, talvez, ou talvez no formato de vídeo. Aquele povo seja mais fácil ali você levar a Bíblia, né, de uma forma mais lúdica, talvez para as crianças ou tudo mais. Ou ainda, né, a Bíblia, como eu disse, né, existem países em que um povoado fala uma língua e outro povoado fala outra língua. Então, aqui embaixo você pode marcar qual língua que você tem que levar a Bíblia para aquelas pessoas. Então, é um aplicativo para otimizar o trabalho de missionários na distribuição de Bíblias. E aí, essa foi a solução, né? Já está sendo usado por vários missionários. Inclusive, eu tenho um amigo que ele foi para o Guiné-Bissau e ele distribuiu Bíblias lá no Guiné-Bissau no formato de áudio, né? Lá muitas pessoas não sabem ler, então eles distribuíram a Bíblia num cartão SD para que as pessoas colocassem a Bíblia nos celulares que elas tinham, porque elas também não tinham internet, então você tinha que levar a Bíblia dentro de um cartão SD, e aí a pessoa colocava o cartão SD dentro do celular e elas podiam ouvir a Bíblia. E aí, quando ele distribuía uma Bíblia, ele vinha nesse aplicativo e marcava. Então, é realmente a tecnologia sendo utilizada para o avanço do reino de Deus. Bom, depois que eu falei desse caso de sucesso, eu vou apresentar aqui, né, os nossos eixos, como que a fé e tecnologia ela funciona. Ela funciona com um braço de comunidade. A ideia, né, é a gente formar comunidade entre as pessoas de tecnologia, a gente, né, ter um network, ter um contato, né? Nós somos cristãos, mas também somos trabalhadores da área de tecnologia. Alguns já estão na fase, alguns estão ainda na fase universitária, outros já estão trabalhando, estão já estagiando. Então a gente ter essa comunidade para que nós possamos nos apoiar. E a gente também tem um braço social, né, dos projetos de cunho social, que são os labs, né, os nossos projetos de laboratório, que a gente faz tudo para servir o próximo ou o reino de Deus. E é um trabalho de forma voluntária. Bom, isso aqui é para reunião presencial, que teria um coffee break, mas eu já vou continuar, porque também já está terminando. Bom, como eu falei, né, participação nos projetos de laboratório, labs, eles são feitos de forma voluntária. Então eu vou explicar mais um pouco melhor essa parte, né? Porque a comunidade é justamente as reuniões presenciais, as reuniões virtuais, essa caminhada que nós vamos tendo juntos. E também, né, a gente também tem esse braço dos laboratórios, que aqueles que desejarem participar dos projetos desenvolvidos precisam assinar um termo de adesão e voluntariado. Isso é necessário para a segurança jurídica de todos os participantes da instituição. E segundo, todos os produtos desenvolvidos nos projetos de laboratório, produtos ou serviços, eles serão registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, sob a licença de open source ou, em casos especiais, software livre permissivo. Aí eu vou explicar um pouco melhor o que é open source, né, software livre permissivo. Eu vou começar pelo open source aqui, né, que foi o que eu falei primeiro. O open source, ele quer dizer código-fonte aberto. Ele é parecido com o Linux. Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar do Linux, né? O Linux você pode baixar no seu computador, no seu celular, e você pode utilizar do jeito que você quiser. Então, como está escrito aqui, permite tanto o uso livre, qualquer pessoa pode pegar o código e utilizar para aquilo que ela quiser, quanto para um uso comercial, sem necessariamente impor as mesmas restrições de liberdade em versões derivadas. Então, tudo que a gente criar aqui
vai ser feito de forma voluntária, vai estar um código de fonte aberta, né? Vai estar tanto no INPI quanto no GitHub, disponível para as pessoas, e as pessoas podem utilizar da maneira como elas acharem melhor. E, né, não exige que as modificações derivadas, ou seja, tudo que as pessoas criarem em cima disso, sejam licenciadas da mesma maneira que o código-fonte original, podendo este ser aproveitado para uso comercial. Então, todo o código que nós criarmos, ele vai estar aberto para que toda a comunidade de tecnologia, eu digo todo o mundo inteiro, possa utilizar da melhor maneira possível. E o software livre permissivo, o software será distribuído sob uma licença que garante as 4 liberdades fundamentais: usar, estudar, modificar e distribuir. Então, quando um software é registrado como software livre permissivo, ele tem que ser totalmente aberto e tudo que as pessoas fizerem em cima dele tem que ser totalmente aberto também. Então, todas as versões modificadas ou redistribuídas, elas têm que ser também abertas. Já o open source, já essa versão, não. Aquilo que você criou está aberto, mas as pessoas podem pegar aquilo e utilizar para uma coisa, vamos dizer assim, fechada, mais específica. Então, assim, a fé e tecnologia, o objetivo é a gente ter a gente ter essa visão de criar os códigos abertos aqui, né, para o voluntariado, para que a gente possa doar para igrejas, doar para instituições sociais, instituições missionárias, né? Enfim, só para deixar claro essa parte de como que o laboratório funciona, de como que vai ser o registro e tudo mais, vai estar aberto no GitHub, vai estar aberto no INPI, para que todo mundo possa ter acesso ao código. Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte de laboratório, sobre como a fé e tecnologia funciona? Alguma dúvida? Esse é um momento aí de perguntas e tudo mais. Não? Bom, beleza, vou estar caminhando para o final. Bom, esse daqui como eu disse, né, a fé e tecnologia funciona com os laboratórios, os projetos de laboratório. E a gente tem aqui, eu lancei, né, um desafio inicial. Esse desafio foi conversado com a líder de missões da minha igreja. Eu faço parte do Centro Evangelístico Internacional, mas esse vai ser, como eu disse, vai ser um projeto aberto, totalmente open source. E o nosso projeto piloto de laboratório, o primeiro projeto da FAI Tecnologia Rio de Janeiro, a nossa ideia é desenvolver uma plataforma open source que conecte doadores com projetos sociais e missionários. Então, tem aqui uns requisitos preliminares desejáveis, que é a área de administração e comunicação dos projetos, um catálogo de projetos, o perfil dos projetos e a sua área de doação. E, assim, qual o objetivo da gente criar uma plataforma como essa? Bom, hoje no mundo, nós temos 3,4 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e da maneira como o mundo está, nunca vão ouvir falar de Jesus, porque elas moram em países com alta perseguição, como Arábia Saudita, porque lá é um país muçulmano, China, que tem um governo, né, com uma política extremamente perseguidora em relação ao cristianismo, Índia, né, menos de 2% da população da Índia é cristã, lá eles têm um nacionalismo hinduísta muito forte, e quem faz o trabalho de levar o evangelho para essas pessoas são esses projetos sociais e projetos missionários, né? Eu conheci um missionário que ele vai lá na Índia. Na Índia, para quem não sabe, a Índia tem sistemas de castas. O que que é isso? Se você nasceu de uma determinada família, você está destinado a estudar, você tem o direito de estudar, de ir para uma faculdade. Mas se você nasceu em determinadas famílias, você está condenado a viver uma vida de pobreza, porque, como você é daquela casta, você é daquela raça, vamos dizer assim, você só tem empregos como limpador de esgoto, catador de lixo. E para as meninas, infelizmente, para elas só sobra, às vezes, até a prostituição. Então, o trabalho que esses missionários desenvolvem lá, eles abrem cafés, quando eu digo cafés, é lanchonete, e eles contratam essas meninas que, infelizmente, a única profissão que sobra para elas é essa profissão horrível. Eles contratam essas meninas e ensinam elas a profissão, né, de é, fazer um café, de fazer um bolo, de vender ali dentro do contexto da lanchonete. Então, é um trabalho realmente de resgate, de resgatar essas meninas
e dar a elas uma profissão digna, porque lá na Índia, os próprios indianos nunca dariam um emprego para elas, mas nós que somos cristãos e temos essa visão de que, né, Deus amou o mundo de tal maneira, né, Deus amou cada um dos seres humanos, a gente vai lá e dá uma oportunidade para elas. E nesse processo, em que ele está ali, no caso é uma equipe, né, de mais pessoas, eles estão ali dando assistência para ela, eles compartilham o evangelho com essas mulheres e muitas delas se convertem, né, aceitam Jesus. Só que qual é o grande gargalo? Qual é o grande gargalo de esses projetos sociais e missionários irem para esses países perseguidos, irem para a Arábia Saudita, irem para Omã, irem para o Iêmen, irem para a Índia, vários países que talvez nós nunca ouvimos falar, mas que realmente precisam da luz do Evangelho. É realmente essa parte dos doadores, eles terem um financiamento para eles poderem irem para completar o ID de Jesus. Então, a ideia é criar uma plataforma open source, ou seja, a gente vai criar todo o front-end, vamos deixar o back-end ali pronto, uma plataforma, um código operacional para que instituições missionárias, instituições sociais possam reaproveitar esse código para fazer a divulgação aí dos seus projetos e poderem receberem a doação para que realmente esses projetos possam estar gerando impacto ao redor do mundo. Também eu criei um banco de ideias, porque assim, esse é o nosso primeiro projeto, mas vão vir outros no futuro. Então, assim, se você tiver uma ideia onde a tecnologia possa ser uma solução, envie sua ideia no formato PDF, né? O QR Code para formulário está aqui, né? É um formuláriozinho que você pode preencher, anexar o seu PDF. Eu vou enviar também no grupo de WhatsApp esse QR Code, então, se você quiser depois mais tarde escrever uma ideia e depois mandar, vai estar lá também. Bom, agora a gente caminhou para o final. Ah, Obrigado aí por vocês terem tido a paciência aí de ouvir. Ah, Só vou parar de compartilhar aqui, né? Obrigado aí por estarem juntos aqui, terem ouvido, terem, né, visto a visão, a missão. Vocês têm alguma dúvida em relação, por exemplo, ao projeto de laboratório que foi exposto? Alguma dúvida do banco de ideias? Que aí a gente pode estar nesse momentinho final falando mais um pouco. Vocês acharam a ideia legal? Não, gostei da ideia, Pedro. Minha dúvida talvez seja mais, tipo assim, qual a visão, né, para estar desenvolvendo isso, né? Tipo assim, acho que você tinha comentado um pouco até no grupo de reuniões, né, semanais e tal, só para entender mais ou menos como é que funciona vai Ah, funcionar esse desenvolvimento, né? sim, beleza. Então, o Renan perguntou quando que iniciaremos eles. Então, ele já foi iniciado. Então, já tem um pouco de código desenvolvido e de design feito. Porque é o seguinte, a reunião da Fé e Tecnologia foi mais ou menos há um mês atrás. Então, o grupo que chegou lá, a gente já deu o start no desenvolvimento. E já está acontecendo, mas nada impede de vocês unirem forças lá conosco. Então, a gente está estruturando o nosso GitHub, a gente já tem um código fonte sendo desenvolvido. E para o desenvolvimento, eu estou pensando sim em reuniões ou semanais ou de 15 em 15 dias, para que a gente possa estar alinhando as tarefas a serem desenvolvidas por cada um, e essas tarefas vão sendo entregadas, né? Os códigos vão sendo colocados, né? Vão indo para, vamos dizer assim, para a main do GitHub, né? Então, as reuniões semanais, elas mais ou menos estão acontecendo nesse horário assim de 20h30 até 21h30, mas nada impede de. Assim, eu sempre estou gravando as reuniões e mandando para as pessoas, para aqueles que não podem ir, sempre conversando no WhatsApp também, assim, poxa, eu não consegui ir, mas o que que eu posso fazer hoje? Aí a gente vai lá, estrutura a linha. Então, o que acontece? Sem ser essa semana agora, do dia 15, no dia 22 eu vou deixar marcadinho lá no grupo, a gente vai ter a nossa próxima reunião de desenvolvimento. E aí, o que que acontece? Para esse estágio inicial,
eu desenvolvi uma parte do design, já está pronto, a visão para a plataforma, e eu vou compartilhar um pouco mais com vocês ali. E tem uma parte, a landing page do projeto já está também desenvolvida. E eu vou mostrar para vocês. Só que, o que acontece? Agora falando de uma parte um pouco mais técnica, né? O, o código para desenvolver essa plataforma, essa plataforma é um aplicativo web, né? Um web app. Então, a gente tem o front-end, que é, vamos dizer assim, para quem não está acostumado com a linguagem, o front-end é tudo que é bonito, é tudo que a gente aperta o botão, a gente interage, é a cor né, da tela, enfim, esse é o front-end. Enquanto que tem o back-end. O front-end é a parte que a gente tem que customizar para deixar o projeto com a nossa cara. O back-end é justamente a lógica por trás. Porém, para não gerar uma carga pesada em todo mundo e também para não atrasar muito o desenvolvimento do projeto, eu pensei em utilizar um, um serviço de back-end em que já vão existir funções prontas que a gente vai chamar essas funções, né, um API, a gente vai chamar essas funções para utilizar no nosso front-end. Alguns de vocês já ouviram falar do Firebase, do Google? Então, a gente vai usar o Firebase, que é uma nuvem do Google, que já tem funções de back-end pronta, tem um banco de dados em tempo real e também tem um banco de dados de storage ali, né, de armazenamento. Então, a gente vai utilizar todos esses serviços que já estão prontos e nós vamos colocar no nosso projeto justamente para podermos acelerar essa parte do back-end, da lógica de negócio por trás do aplicativo web. Então, a gente vai poder concentrar as nossas energias no front-end, entendeu? No desenvolvimento de front-end, que é uma parte assim que eu acredito que nós assim que estamos na área de ciência da computação, nada é fácil, tudo tem um trabalho de aprender, porém, eu acho que a gente consegue sim se desenvolver bem. E para o front-end, a tecnologia que a gente vai usar vai ser o React.js. O React.js, né, é como se for, é um framework de JavaScript, né, que ele foi desenvolvido pelo Facebook e ele é muito bom para a parte de renderização da tela, componentização, a gente deixa, né, cria vários componentes, né, que são os botões, que são os containers, que vão estar ali as informações, por exemplo, do missionário. A gente vai criar um perfil para ele, vai ter uma caixa, né, um container, que é um perfil, que vai estar lá a foto dele, vai estar lá as descrições dele, enfim. E aí o que que acontece? Para nivelar todo mundo, aliás, eu vou pedir para cada um de vocês aí, depois, se quiser me mandar uma mensagem no privado, me fala, poxa, eu já tenho experiência, né? Se quiser falar aqui agora, tudo bem, já tenho experiência com desenvolvimento front-end, posso ajudar com a coisa, com a função tal, ou eu já conheço um pouco do Firebase, posso ajudar, né, colocando as funções do API dele certinhas lá dentro. Mas, assim, para 22 de agosto, eu já vou deixar, né, já vou falar isso aqui para todo mundo, eu também vou anunciar depois lá no grupo. Para o dia 22, nós vamos ter como se fosse um tutorial, entendeu? A gente vai ter uma tarefa a ser desenvolvida. Todo mundo vai pegar o código original e vai fazer uma branch, né? Vai abrir uma branch no GitHub e a gente vai ali estar junto desenvolvendo uma determinada parte do site. Todo mundo, cada um em suas máquinas, com o objetivo de aprender o React, entendeu? Então, por exemplo, a gente vai fazer o perfil do missionário. O perfil do missionário tem a caixa de perfil, tem a foto dele, tem o botão de doação. Embaixo vai ter o container de explicação do projeto que ele tem. Ele é um missionário que está em um projeto social de uma escola cristã na África. Então, ele vai ter que ter um container onde ele vai poder colocar essas informações. Tem um container que vai receber um link para o vídeo no YouTube e o banner do vídeo do YouTube tem que aparecer no site. Então a gente vai meter a mão na massa para a gente poder aprender o React.js e desenvolver juntos determinadas partes do código. E aí, conforme nós formos aprendendo como o React funciona, a gente vai cada um caminhando com as suas próprias pernas nas mais diversas tarefas.
entendeu? Então, basicamente, isso daqui é como se fosse primeiramente, vai ser como se fosse um curso, entendeu? A gente vai estar ali aprendendo juntos, entendeu? Acho que isso vai ser bem legal. Então, é para o dia 22 de agosto. é, E acho que isso respondeu mais ou menos os questionamentos de vocês. Tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Não? Ah, beleza, então. Eu vou parar de gravar aqui. Acho que foi